Pessoal, boa tarde. Chegamos aqui ao último encontro, a última aula, a aula 16 aqui do nosso curso de pesquisa operacional. E é um problema também muito interessante, bem legal de fazer, de resolver, né, e de entender o porquê, né, dele e como fazer. É o problema de análise de sensibilidade, está aí na nossa ementa, né? E aí como último tópico do nosso conteúdo. Bom, então, olha só, a gente vai estudar aqui quanto a gente pode alterar o valor de um coeficiente da função objetivo sem mudar a resposta, as soluções, né? Então você tem aqui um problema um problema padrão, né, do simplex, ou seja, o que é o padrão? Tem que maximizar a função objetivo, as restrições são de menores ou iguais, né, e não negatividade. Então esse problema aqui de programação linear está padronizado de acordo com o simplex, tá? Bom, então, estando padronizado, a gente consegue fazer essa análise de sensibilidade que eu vou mostrar para vocês. O que é? É quanto que esse coeficiente aqui, ó, por exemplo, da variável x2, né, da função objetivo, pode variar sem mudar as soluções finais, né? Sem mudar o x1 e x2. Tá aqui, ó, a solução final. O x1 é zero, porque no quadro final aqui do simplex, né, você tem elementos diferentes de 0 e 1. E o x2, no caso aqui, deu 3, né? Aqui agora a gente tem que lembrar do método simplex, tá, gente? Então, o x2 é 3 e o x1 é 0. Então, sem mudar essa solução, né, ó, x2, 3, x1 é 0, quanto que eu posso mudar os coeficientes aqui da minha função objetivo? Né? E isso chama-se análise de sensibilidade, beleza? Bom, vamos resolver esse exemplo e explicar como que a gente calcula essa variação permitida no coeficiente de x2 e também no coeficiente de x1, por que não, né? Esse intervalo aí de estabilidade que a gente chama, né? Intervalo de estabilidade na análise de sensibilidade, beleza? Então vamos lá, encontre o intervalo, exemplo 1, né? Encontre o intervalo de estabilidade da variável x2, dessa variável aqui, do problema abaixo, né? É o problema que corresponde ao exemplo do capítulo 5, tá, gente? Então já foi resolvido pelo método simplex, eu vou colocar aqui o quadro inicial e o quadro final. Mas no exercício você vai ter que fazer pelo método simplex para chegar nos quadros, tá? O quadro inicial e o quadro final. Vamos lembrar do quadro inicial, né? Passa os elementos aqui para o membro esquerdo, então fica o coeficiente de z é 1, de x1 menos 1, de x2 menos 2, das folgas 0, 0, 0, né? Aqui vai ficar, como é menor ou igual, fica só mais F1, então mais F1 aqui, aqui fica mais F2, então os coeficientes aqui da primeira restrição é 0 no Z, 1, 1, 1, 0, né? Tá aqui, ó, 0 no Z, 1, 1, 1, 0 e 10 no B. Aqui vai somar F2, então F1 é 0, tá aqui, ó. O F1 é 0, então 1 é F2, né? 6 para o B, Z é 0, 3 para X1 e 2 para X2, né? E as não negatividades, aqui está o quadro inicial, né? Aí, para resolver, eu vou só lembrar como é que resolve, né? Para vocês fazerem o exercício. Então, você escolhe a coluna de menor negativo, que é essa coluna aqui. Depois, nessas restrições, você escolhe a linha cuja divisão é a menor positiva, né? 10 dividido por 1 é 10, 6 dividido por 2 é 3, então essa é a linha pivô, essa é a coluna pivô, esse 2 é o elemento pivô, divide essa linha toda por ele, para aqui ficar 1, né? Então aqui 0 por 2 é 0, 3 por 2 é 1,5, aqui vai dar 1, né? Que é o que a gente queria, que vai dar 0, 0,5 e 3. Então aqui estando 1, você zera esse elemento, zera esse. Então multiplica essa linha, perdão, multiplica essa linha. Bom, aqui é 1, né? Então, multiplicar essa linha pivô por menos esse e soma com essa linha. Aqui está 1, né? Porque eu já transformei. Aí depois multiplica essa linha aqui pivô por 2, né? Que é o simétrico desse e soma com essa aqui. Feito isso, você verifica se aqui em cima só tem valores positivos. Se não tiver, começa de novo. Escolhe o menor negativo como a coluna pivô, depois divide para achar a linha pivô, né? Depois acha o elemento pivô, divide a linha por ele para ficar 1 e aí zero os demais elementos, etc. Beleza? Então tá aqui o quadro final. A linha amarela é a linha da função objetivo, as verdes são as duas restrições aqui, né? Muito bem. Então as variáveis básicas, né? As variáveis básicas da solução, depois que você encontra a solução, as variáveis básicas são aquelas que não deram zero. Então, por exemplo, o x2 não deu zero, o x2 deu 3, né? E o F1 também é não básica, né? Porque deu 7 a solução. Então, as variáveis básicas, né? São as que todo método simplex você pode pensar nisso, né? As variáveis básicas são as soluções que não deram zero e as variáveis não básicas são as que deram zero, né? Na solução, depois que resolve o simplex, tá? Então, as básicas, né? X2 e F1, X2 e F1, e as não básicas, né? X1 e F2. Pronto, agora é o seguinte, ó.
como ele pediu aqui o intervalo de estabilidade do coeficiente de x2, tá? Tá aqui, ó. Encontre o intervalo de estabilidade da variável x2, né? Então, do coeficiente x2. Então, ele quer saber o quanto que eu posso mudar esse 2 aqui, esse coeficiente, de modo a não alterar a resposta, né? Pode alterar o z? Pode. O valor de z aqui na solução é 6, né? Então, quando você altera o coeficiente 2, lá, esse coeficiente aqui do x2, né? Que eu quero alterar esse valor. Eu vou mudar o valor de z? Vou, mas não vou mudar a solução. X1 vai continuar sendo 0, x2 vai continuar sendo 3, aqui ó, na solução. X1 vai continuar sendo 0, x2 vai continuar sendo 3, entendeu? Então, vamos lá. Como ele quer aí o intervalo de estabilidade para o coeficiente de x2 primeiro, e aí você tem que primeiro classificar, né? O x2 é básica, é uma variável básica ou não básica? Então, o x2 é uma variável básica. Está aqui, por quê? Porque ele deu um valor na solução diferente de zero. Então, por ter uma variável básica, o método de resolver para o x2 vai ser diferente do método de resolver para o x1, tá, gente? Então, vou colocar aqui dois exemplos. Primeiro, x2, tá? O intervalo de estabilidade para o coeficiente de x2, beleza? Por ser uma variável básica, o método é o seguinte. Olha só, você pega que está pensando no x2, né? Eu quero resolver o coeficiente de x2. Bom, aí eu vou começar pensando nas não básicas, que é o x1 e o f2. Para cada variável não básica, x1 e f2, eu vou construir uma equação, tá? E vou achar o coeficiente de c2, né? O coeficiente de x2, que eu vou chamar de c2, através de uma equação que vai estar relacionada a essa variável não básica x1 e uma outra equação relacionada a essa outra variável não básica. Apenas para as variáveis não básicas que eu vou montar as duas equações, tá? Então vamos lá. Então eu quero, de novo, né? Não posso perder o que eu quero. O que eu quero? O coeficiente de estabilidade de x2. Depois eu vou fazer para x1, tá? Que é não básica. Mas para básica é assim que funciona. Então você pega aqui para a variável não básica x1, você monta essa equação, ó. Então, queremos o intervalo de estabilidade da variável x2, né, que é básica. Então, por ser básica, o método é o seguinte: pegamos todas as variáveis não básicas, como eu falei, né, x1 e f2, e fazemos uma por uma equação. Então, a variável não básica é x1. Primeiro, eu vou começar com a não básica x1. A equação é a seguinte: o primeiro membro vai ser o coeficiente de x1 na função objetivo. Tá aqui, ó. O coeficiente de x1 na função objetivo é 1. Então, o primeiro membro da equação é 1. Tá aqui, ó. O primeiro membro, o seu coeficiente na função objetivo é 1. Tá aqui, né? Vou repetir a função objetiva aqui. E a repetir o quadro também. O segundo membro vai ser o seguinte, ó. Como eu estou aqui relacionando agora o x1, né, a primeira variável não básica é x1, então eu vou pegar esses valores aqui das restrições, tá? E vou multiplicar pelo coeficiente da função objetivo correspondente a esse número que está aqui embaixo do x1, né? Então, de novo, primeiro membro, coeficiente de x1 na função objetivo, 1, está aqui. Segundo membro, esse valor multiplicado pelo coeficiente correspondente da função objetivo na linha que deu 1. Então, por exemplo, está aqui, menos 0,5. Você anda até a linha 1 aqui, opa. Aí você vê qual é a variável que deu 1 aqui, né? Na básica, né? Então, o coeficiente aqui da variável f1, da variável de folga, lá na função objetiva é 0, porque na função objetiva não tinha variável de folga, né? Então, vou multiplicar menos 0,5 por 0. Tá? Não por esse zero. Menos 0,5 por esse zero aqui. Né? Então tá aqui, ó, menos 0,5 por esse zero aqui. Mas, agora continuo nessa linha, continuo descendo na linha do x1, entendeu? Esse 1,5 eu vou multiplicar agora, aí você vai encontrar até a variável básica aqui, outra variável básica, x2, né? Aquela que não deu zero. E aí vou multiplicar pelo coeficiente desse x2, tá? Pelo coeficiente desse x2 lá na função objetivo. Só que nesse caso, eu não vou multiplicar pelo coeficiente x2 na função objetivo. Por quê? O coeficiente de x2 é o que eu quero encontrar. Lembra? Eu não quero o intervalo de estabilidade do x2, está aqui, ó. Queremos o intervalo de estabilidade da variável x2. Então, quando eu chego na x2, né, em vez de multiplicar esse 1,5 pelo coeficiente 2, eu vou multiplicar por C2. Está aqui. Então, de novo, menos 0,5 por 0, está aqui, menos 0,5, pelo coeficiente de F1, que é 0, lá na função objetivo, mais 1,5 vezes C2. 1,5 vezes o coeficiente x2 seria o coeficiente x2 na função objetivo se não fosse o coeficiente de x2 que eu estava tentando encontrar. Então, então, vou multiplicar pelo C2, que é o que eu quero encontrar. Então, pego o primeiro membro é 1, né, que é o coeficiente de x1, né, porque eu estou na coluna do x1 aqui, tá certo? E aí, eu igualo a essa expressão que eu criei aqui. Então, 1 vai ser igual a essa expressão e isolo o C2. Aqui vai zerar,
1,5 vai passar dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por 1,5, 0,66666. Pronto. Então, eu já resolvi o primeiro C2 relacionado à primeira variável não básica x1. Então, tá aqui, ó. Queremos o intervalo de estabilidade da variável x2, que é básica. Por ser básica, o método é o seguinte, né? Repetindo aqui, para não esquecer. Pegamos todas as variáveis não básicas, x1 e f2, aí eu já fiz a de x1, e fazemos uma por uma aquela equação. Então, eu já fiz a equação para o x1, tá, gente? A equação para o x1 eu já fiz. Agora, eu vou fazer para o f2. Para o f2, a mesma coisa, ó. Vou repetir aqui a função objetivo, né? Então, variável não básica f2. Vou repetir aqui a função objetivo. Vou repetir aqui o quadro final, né? Então, imagina que aqui tem mais 0f1 mais 0f2, que eu esqueci de colocar, né? E vamos lá. Então, primeiro, para a variável não básica f2, eu vou fazer o primeiro membro, lembra, é o coeficiente desse f2 lá na função objetivo, mas o coeficiente de f2 é 0 na função objetivo. Aqui, ó. O do x1 era 1, mas do f2 é 0, porque não tem f2 na função objetivo, então é 0. O primeiro membro é 0, tá? Então decorei. Agora o segundo membro é aqui, né? Então você está no f2, não é isso? Que é no básica. Já fiz a coluna do x1, lembra? Agora a coluna do f2. Aqui nas restrições, tá? Então você pega esse valor, caminha até a variável básica, tá? Aqui a variável básica, multiplica pelo coeficiente dessa variável básica na função objetivo. Qual é o coeficiente de f1 nessa função objetivo? 0 também. Então vai ficar esse valor vezes 0, tá aqui, ó. Menos 0,5 vezes 0. Mas, continua andando até a outra variável básica. Vamos ver. Deixa eu só dar uma pausa aqui para encontrar essa outra. Isso, eu estava me confundindo, né? Porque eu estava indo para a esquerda aqui o tempo todo, tem que descer, né? Então, olha só, esse valor aqui eu já multipliquei pelo coeficiente de f1, que é 0. Agora, eu vou descer aqui, entendeu? Igual eu fiz com o x1, né? O x1 eu peguei esse e multipliquei pelo coeficiente de f1, que é 0. Depois peguei esse de baixo e multipliquei pelo coeficiente de x2, que no caso é a nossa incógnita c2. Agora aqui também, ó. Esse menos 0,5 vou multiplicar pelo coeficiente de f1, lá na função objetivo, que é 0. Agora eu desço, aí vou até a variável básica, que é x2, e vou multiplicar então esse valor, 0,5, pelo coeficiente de x2 na função objetivo. Seria 2 se não fosse a incógnita que eu estou procurando. Como eu estou procurando agora o intervalo de estabilidade de x2, então vou multiplicar esse 0,5 não por 2 exatamente, mas por C2, então tá aqui. Aí vou pegar o primeiro membro, que era 0, lembra? O primeiro membro era 0, porque é o coeficiente do F1, do F2, né? É o coeficiente do F2 na função objetiva. Então é 0, vai ficar igual a essa expressão, e isola o C2. Né? Então 0 igual a 0,5 C2, porque aqui vai zerar, isolando o C2, vai ficar 0 dividido por isso aqui, que é 0. Então agora você insere todos os C2 que você encontrou, inclusive o coeficiente original de x2, tá? O coeficiente original de x2 é o 2. Então vou pegar o 2, vou pegar o 0,6666 e esse último valor que encontrei aqui, que é o 0. Vou colocar em ordem. Então 0 menor ou igual a 0,6666. Então esse primeiro esse C2 que eu achei agora que é o 0, menor ou igual a esse outro C2 que eu achei agora há pouco. Esse 0 aqui foi relacionado ao F2, né? Esse 0,66 foi relacionado ao x1. E esse 2 é o coeficiente original. E aqui você coloca o infinito. Muito bem. E aí, o intervalo, então, já está decidido para o coeficiente de x2. Vai ser aquele intervalo que inclui o coeficiente original. O coeficiente original não está aqui, que é o 2, da função objetivo. Então, o intervalo de estabilidade é 0,666 até o infinito. Então, a solução será aquela que contém o coeficiente original 2, 0,666 até o infinito. Tá? Ou seja, o coeficiente x2 pode ser qualquer valor entre 0,666 e infinito. Que as soluções, lembra que a solução era x1, 0, x2, 3? Né? Vamos voltar aqui para você ver a solução. É 0 e 3. Ó. A solução x1 é 0 e a x2 não é 3. Então, essa solução não muda. Se você trocar a função objetivo, né, mudando o coeficiente x2 entre esse valor até infinito, esses valores não mudarão. Tá? Aí eu fiz aqui a simulação no Lindo, vocês vão ver. Apenas o valor de z pode mudar. Veja, por exemplo, os problemas resolvidos no Lindo, onde alteramos apenas o coeficiente de x2 dentro desse intervalo. Se eu coloco um coeficiente de x2 fora desse intervalo, aí muda. Então, nessa primeira figura, o coeficiente x2 eu coloquei 0,5, não permitido. 0,5 é menor, não pode. Só para vocês verem que vai mudar essa solução aqui. Ó. Aí coloquei um 0,5 é menor que 0,66. Resolvi no Lindo, olha só. Então, maximize x1 mais. Aí mudei o coeficiente x2, lembra? Que era 2, aí eu mudei para 0,5, que não poderia, né? Aí, as mesmas restrições, tá? Aqui não muda os coeficientes, x2 continua aqui continua, tá? E a mudança é na função objetiva apenas, né? Então, resolvendo aqui no Lindo, olha só a solução. 2 e 0, não é mais a solução 0 e 3, né? Que tinha dado 0 e 3.
Agora, olha só, no próximo exemplo, o coeficiente de x2 é 0,7. Aí pode. Né? 0,7 é permitido, que é maior que 0,666. Então, as soluções permaneceram iguais. Lembra? 0 e 3? Olha só, mudei aqui o coeficiente, 0,7. E a solução aqui é 0 e 3, tá? Muito bom. Agora, olha só, pessoal, no Lindo, você tem a opção, né, de escolher análise de sensibilidade. É só pôr sim. Lembra que quando eu fazia resolver aqui, ó, você aperta aqui, o que é um problema qualquer, tá? Aí você aperta análise de sensibilidade, sim. Você põe sim aqui, aí ele vai te dar, né, análise de sensibilidade. Vou explicar agora como é que funciona isso aqui na apostila. Bom, então tá aqui no Lindo, solicitei uma análise de sensibilidade, né? E ele me informou algumas coisas aqui interessantes. Olha só. Vou tentar aumentar aqui para vocês verem, né? Lembra que o intervalo de estabilidade para o x2 não era 0,666 até o infinito? Ele vai escrever aqui de uma outra forma um pouquinho mais difícil, tá? Então você pega aqui, ó, o coeficiente corrente, né? O coeficiente atual, o original, é 1 para x1 e 2 para x2, lembra? Né? Então, o coeficiente original para x2 é 2. Vamos focar aqui no x2, né? Então, lembra que pode ser de 0,666 até o infinito? Então, como é que você encontra esse menor valor 0,66? É o seguinte, ó, você pega esse 2, diminui desse valor que ele deu aqui na direita. Então, esse menos esse vai dar aquele 0,66 que nós encontramos, que é o menor valor possível que pode ser o C2, entendeu? Então, aqui, ó, decréscimo permitido, né? O decréscimo permitido é 1,3. Por quê? Porque se você pegar o 2 e decrescer 1,3, entendeu? Vai chegar no 0,666, tá? E o acréscimo permitido, né? Acréscimo permitido. É só somar. Então agora você soma. Esse somado com esse aqui vai dar o acréscimo permitido. Então 2 mais infinito é infinito. Então por isso que ficou entre. Aqui, ó, no decréscimo você pega, para descobrir o decréscimo, para descobrir o menor valor, você pega aí o valor original e diminui desse decréscimo, tá? Então 2 menos 1,333 é 0,666. Para descobrir o maior valor possível, você soma esse com esse, tá? 2 mais infinito é infinito. Muito bem. Então, de fato. Agora, vamos ver como é que funciona se eu quiser um intervalo de estabilidade para a variável x1, beleza? E a x1 ela é diferente o método. Por que x1 é diferente? Porque é uma variável não básica, né? Porque o x1 tinha dado zero na solução. Então, por ter dado zero na solução original, né, aqui no quadro, então ela é chamada de não básica. Aí o método é diferente, é mais fácil do que esse que nós fizemos. Então, o intervalo de confiança para o x2, como o x2 é uma variável básica, olha só, né, deu diferente de zero, o método exige toda essa sequência. Agora, para o x1 é mais fácil. Tá? Para o x1 vai ter simplesmente menor ou igual a um certo valor. Tá? Vai ser aqui, ó. Então tá aqui o problema, exemplo 2, né? Encontre o intervalo de estabilidade agora da variável x1, do mesmo problema lá, né? Então, eu já fiz para o x2 aqui, então esse 2 pode variar de 0,66 até o infinito, que não muda as soluções, né? Muda o valor de z, mas não muda as soluções. Agora eu quero intervalo de estabilidade para a variável x1, que aqui é 1, né? O coeficiente aqui é 1. Mas eu posso mudar, de repente, né? Vamos ver se pode. Pode sim, né? Tá aqui o quadro inicial, quadro final, né? De novo, as variáveis básicas são as que não deram zero, que é o x2 e o f1. As não básicas, x1 e f2, né? Eu já fiz o intervalo de estabilidade para o coeficiente x2. Agora eu vou fazer o intervalo de estabilidade para o coeficiente x1, que é não básica. Por ser não básica, então a solução é mais fácil, tá? Então vamos aqui, ó. Como x1 é não básica, a solução será simplesmente isso aqui, ó. O coeficiente de x1, né, o C1, vai ser menor ou igual a L1, onde L1 é um L de limite, né? É igual a soma do seu coeficiente original 1, coeficiente do x1 original, aqui na função objetivo, vai ter a soma desse 1, opa, vai ter a soma desse 1 com o primeiro valor que você está na tabela final desse x1. Tá aqui, ó. Pelo primeiro elemento do tabuleau final, que é 2. Tá aqui. Né? Que é esse 2 aqui. Então, como eu quero agora o intervalo de estabilidade para o x1, né? Então, vai ser simplesmente, eu pego a soma do coeficiente de x1 lá na função objetivo, que é 1, e somo com esse elemento que deu aqui, o primeiro elemento dessa linha 1, tá, gente? Dessa linha da função objetivo aqui, que é 2. Então, é 3. Né? Então, é menor ou igual a 3. Esse é o intervalo de estabilidade para o x1. Acabou. Tá? Então, tá aqui. Bom, no Lindo, podemos ver a análise de sensibilidade, né? Onde se diz que podemos diminuir infinitamente e aumentar em 2. Tá aqui, ó. Então, menor ou igual a 3, decora, né? 1 mais 2, 3. Vamos ver como é que no Lindo resolve isso. É a mesma coisa, ó. Peguei o mesmo problema lá no Lindo, resolvi a mesma coisa, a mesma análise de sensibilidade, né? E aí, vamos lá. Lembra que para o x2 tinha dado aqui, ó, 2 menos esse aqui e depois 2 mais esse aqui? Mesma coisa para o x1. 1 mais infinito, mais infinito. Então, o limite é um tanto que pode diminuir, né? Tá aqui, ó, o tanto que pode diminuir infinitamente, né?
Agora, o tanto que pode aumentar? 1 é mais 2. Lembra que aqui tem que somar. Ó. Daqui para cá se diminui, igual eu fiz para o x2. Ó. 2 menos esse dá 0,66, que é o menor valor possível. E o maior valor possível, maior é esse 2 somado com esse aqui, que é infinito. Agora para o x1, o menor valor possível. 1 menos infinito é menos infinito, né? E o maior valor possível, 1 mais 2, tá certo? Que é 3. Então, mesma solução que nós demos ali, né? 3. Tá? Então, o coeficiente x1 ele pode variar de menos infinito a 3. É claro que no problema contextualizado, né, onde você tem as não negatividades, então é claro que não é de menos infinito até 3, né? É de 0 a 3, né? De 0 a 3, tá certo? Então, o coeficiente x1 lá na função objetivo, né, eu não fiz, mas se você fizer aqui agora, se você colocar aqui um valor menor, entre 0 e 3 aqui, ó, né, entre 0 e 3, entendeu? Entre 0 e 3, pode, é permitido. Porque você vai ter, o z vai mudar, o z final muda, mas as soluções finais x1 e x2 não vão mudar. Interessante, né? Então, se você colocar aqui, por exemplo, 1.5 aqui, ó, na função objetivo, 1.5x1, né, aqui você tem que manter, tá? Você não pode mudar aqui e aqui não, beleza? Ou você muda aqui ou você muda aqui, tá? Então, se você mudar aqui, põe 1.5, menor que 3, é permitido. Aí você manda resolver no lindo, olha o que vai acontecer. A mesma solução, tá? O x1 vai continuar 0, o x2 vai continuar 3, só vai mudar mesmo esse valor de z aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Para variável básica é um jeito, né, para você encontrar um intervalo de estabilidade, e para a variável não básica é outro, tá? Então, para a variável básica, o que a gente tem que fazer, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma revisão aqui. Para a variável básica, beleza, para o x2, primeiro, você pensa no x1, né? E monta uma equação. Coeficiente x1 é 1, então o primeiro membro é 1. Depois, multipliquei esse elemento pelo coeficiente da básica correspondente, que é 0, lá na função objetivo. Multiplica esse por 0, que vai dar 0. Multiplica esse, agora olhando aqui no x2, pelo c2, né, que é o coeficiente que estou querendo por x2. Aí você monta essa equação. Então, 1 vai ser igual a essa expressão. Resolve C2. Aí resolve agora para outra variável não básica, F2. Está aqui o F2, outra variável não básica. De novo, o coeficiente lá da função objetiva é 0. Então, 0 é o primeiro membro. Vou colocar aqui embaixo. Isso, 0 é o primeiro membro. Depois, vai descendo aqui, ó. Na F2. Isso. Então, esse valor multiplicado por correspondente à variável básica, F1, lá na função objetiva é 0. Então, menos 0,5 por 0. Mais, desce aqui, e aí vai andando, né? Aí multiplica esse pelo coeficiente dessa variável básica lá na função objetivo. Só que, nesse caso, é a nossa incógnita. Então, não é 2, é o C2. Encontra o C2, aí você coloca todos os C2 em ordem, tá? E onde tiver o seu coeficiente original é o intervalo de estabilidade, né? Onde você pode trocar aquele coeficiente lá na função objetiva, você pode trocar por qualquer valor aqui, né? Resolver pelo lindo, que vai dar a mesma solução x1, x2. x1 é 0, x2 é 3, né? Tá certo? A gente até viu aqui no lindo. E tá aqui, né? Aqui é onde não posso trocar, então muda a solução, né? Aqui é onde o 0,7, onde eu posso trocar, né? Tá permitido, a mesma solução, ó, 0 e 3. O z mudou, né? E para a variável não básica, se você quiser fazer a mesma análise, né, para a variável não básica, por exemplo, x1, tá certo? Também que eu expliquei como é que vê isso no lindo, né? Então, esse menos esse vai dar o menor valor, esse mais esse vai dar o maior valor, né? Muito bem. Aí, para a variável não básica, por exemplo, x1, né, que é não básica, porque deu 0, né, lá. Então, se deu 0, chama de não básica. Então, o método é mais fácil. Você pega simplesmente esse coeficiente dele, que é 1, e soma com o primeiro elemento correspondente lá ao quadro final. 1 mais esse 2 aqui, vai dar 3. Então, o C1, o coeficiente de x1, ele pode variar de 0 a 3, e aí não muda a solução final. Muda o valor de z, mas não muda a solução final. Beleza? Então, estão aqui os exercícios, né, são duas letras aqui, né, no exercício, letra A e letra B. Deixa eu colocar aqui no final para vocês fazerem. E aí, bom, com certeza uma vai ser básica, outra não básica, né? Então vocês vão usar os dois jeitos de fazer aí, né? Então, deixa eu deixar aqui, então tá aqui. Então, considere o problema de programação linear seguinte, né? Então, você vai resolver pelo simplex primeiro, vai achar o quadro inicial, o quadro final, né? Já tá no padrão máximo, menor igual, não negatividade, já tá no padrão tranquilo. Aí você vai encontrar o intervalo de estabilidade para a variável x2, não lembro agora se é básica ou não básica, depois para a variável x1, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa última aula, né? E chegamos aí ao fim da nossa ementa. Um abraço a todos, bons estudos, bom recesso, bons exercícios aí, né, que vocês vão fazer. Até mais.